Oi, gente! No vídeo de hoje eu vou explicar por que eu saí do meu serviço aqui no Japão. Para quem não sabe, eu trabalhava em um centro de distribuição de produtos refrigerados para mercado. Então não era bem fábrica, igual o pessoal sempre vê. Mas era o mesmo esquema de empreiteira e tudo mais. Como era o meu trabalho? No começo, quando eu entrei, eu fazia a entrega dos pacotes nas baias das lojas. A gente tinha um aparelhinho, tipo um celular, que mostrava a quantidade, que você escaneava, né, o produto, e aí mostrava a quantidade de produto e em que loja você vai entregar aquela caixa. Então você anda com aqueles carrinhos, né, igual de mercado, cheio de caixa, e aí você vai passando nas fileiras e entregando nas baias quantas caixas cada mercado pediu. Essa parte do trabalho não era muito difícil, era bem tranquilo. Até que tinha caixas bem leves, 200 gramas, 500 gramas, até caixa de 15 quilos e tudo mais. Mas a maioria das caixas eram mais leves, só que o problema é que é muito repetitivo, né? Muito cansativo. E tinha uma outra parte também do serviço que era aquelas caixas de engradado, só que engradado menorzinho, que vinha bentô, fruta, essas coisas. E aí sim, essas caixas eram pesadas. Eu também fazia esse serviço. Então eu empilhava, né, as caixas que era mais pesada e depois também ia para a parte das caixas de papelão. Aí, como o serviço é muito repetitivo, também era frio, muito frio, porque é produto refrigerado. Eu dei mau jeito no pescoço e fiquei um tempinho sem trabalhar. E aí, quando eu voltei, eles me colocaram em um outro setor, porque o mau jeito no pescoço era por causa do serviço, né? Mesmo a empreiteira falando que não tinha nada a ver com o serviço, foi dentro do serviço que deu o mau jeito. Quando eu voltei, eles me colocaram na área de Kenpin, que é na área de fazer a inspeção da mercadoria. Então, todos os produtos que chegavam, os caminhoneiros, eles descarregavam do caminhão e colocavam nos carrinhos. Eu só escaneava, contava, via se estava tudo certo, o nome do produto com a quantidade e liberava. Colava a etiquetinha lá, né? E liberava. E aí tinha que levar pro setor que o pessoal fazia a entrega para as lojas. Nesse setor era bem mais tranquilo, eu trabalhava só com japoneses. O serviço não era puxado, não era pesado. O mais pesado era de empurrar os carrinhos, mas tipo, era bem mais tranquilo também. O problema é que era o tempo. Às vezes chegavam muitos caminhões junto de uma vez para descarregar e acumulava muito carrinho, então você tinha que correr, tipo, para liberar espaço. Tipo, vinha pessoas também ajudar a liberar o espaço e tudo mais, mas você tinha que correr, então essa parte era mais cansativa. Mas o serviço em si, dessa parte do camping, era bem tranquilo. E também eu conseguia treinar muito o meu japonês, porque os caminhoneiros também tinham curiosidade de saber de onde eu era, por que eu tava no Japão, então eu treinava bastante meu japonês. Só que, como eu falei, o ambiente era frio, então nessa segunda parte que eu entrei do serviço do camping, ele era o serviço mais gelado, ele ficava em torno de 8 graus, tipo, toda noite, porque eu trabalhava de Yakin. Então é 8 graus a noite inteira na cara, que vem aquele ar do ar-condicionado, ficava bem na minha cara, assim, vindo. Era horrível. Nunca acostumei com o frio. Tipo, a hora que você tá se movimentando, fica quente, fica gostoso. Mas na hora que dá aquele intervalinho de 2 minutos que não tem serviço, aí gela o corpo de repente. Nossa, eu acho que é essa parte que faz mal pro corpo. Porque o corpo gela de uma vez e depois começa a esquentar novamente. Eu acho que se esse serviço que eu fazia fosse numa temperatura agradável, tipo, ó, uns 20 graus mais ou menos, eu acho que seria o serviço ideal. Porque eu escutava de muitas pessoas que já trabalhou em outras fábricas aqui no Japão. Eu só trabalhei nessa, falando que o serviço ali, em comparação com linha de produção, era bem mais tranquilo. E também a gente não tinha chefe em cima, assim, bem em cima, né? Você podia ir no banheiro a hora que você quisesse, a hora que quisesse, assim, você tinha que ter um senso, né? Se você vê que tá mais tranquilo o serviço, então você pode ir no banheiro. Então não fica aquele negócio assim, eu preciso depender de outra pessoa entrar pra ir no banheiro. Então, nesse ponto era mais tranquilo. Eu também não tive problema com o chefe, mas eu conheço pessoas lá dentro que tiveram sim problemas, porque
Eu acho que o motivo principal das pessoas terem problema lá dentro é de não conseguir se comunicar. Às vezes o chefe falava alguma coisa, a pessoa achava que entendia e fazia outra coisa. E a hora que ia ver, era totalmente diferente. Então eu acho que nesses momentos acontece de ter desentendimento. Eu, graças a Deus, nunca tive nada. E como eu trabalhava só com japoneses, eu sentia que a empreiteira agia diferente em alguns momentos. Por exemplo, o meu líder, que era o meu chefe, ele é japonês. Então ele já é líder lá há muito tempo. Então, meu Yukio, quando eu queria mudar o meu horário, que eu queria começar a entrar mais cedo e sair mais cedo para conseguir dormir melhor, ele falou assim: não, tudo bem, a partir de tal mês a gente já consegue fazer essa mudança sim. Eu falei: ah, então tá bom. Aí eu fiquei: não, eu tenho que avisar a empreiteira, né? Porque eu sou empregado da empreiteira. E aí, quando eu ia passar até meus Yukio pra empreiteira, a empreiteira falava assim: não, eu não posso te liberar esse dia. Ou não, você não pode trabalhar esse horário, porque teu horário é de tal a tal. E eu ficava: meu Deus, eu acabei de combinar com o meu chefe diretamente. E ele falou que tudo bem. E aí vem a empreiteira e fala que não. E não é coisa assim, ele foi consultar realmente com os superiores e viu que não dava. Era realmente na hora que eu falava pra ele, falava assim: tem como mudar meu horário pra tal, tal? Não, não tem como. Tipo, sendo que eu já tava tudo certo com o meu chefe. E aí eu fiquei: então tá bom, então. Não tem como, tá bom. Aí decidi sair de vez mesmo, já tinha um problema com frio, que eu não gostava do frio. O ambiente também é um pouco corrido, né, de ser noturno. Então eu já resolvi sair do serviço mesmo. Eu fiquei 1 ano e 6 meses no serviço. Não foi fácil. Também não foi fácil na hora de sair, porque eu vim sozinha pro Japão. A minha única rede de convivência era o pessoal do serviço. Tanto de brasileiros e japoneses, era só o círculo do serviço. Eu não tenho família e tenho poucos amigos aqui no Japão. Meu namorado é a minha única rede de apoio, mas dentro do trabalho, você cria um vínculo com as pessoas. É como se fossem seus vizinhos, porque você passa tanto tempo dentro do serviço que você acostuma com as pessoas. Às vezes eu passava no setor e via as pessoas, é como se fosse uma sociedade, né, dentro do serviço. Nessa parte, eu acho que tava pegando mais por eu ser não totalmente sozinha, mas não ter família aqui. Mas deu tudo certo, o meu namorado, ele me apoiou também a sair, ele me deu apoio, porque eu fiquei um tempinho sem trabalhar, ele falou que tudo bem, e eu também, deu bem na época de eu receber meus Yukio, então eu consegui receber um dinheirinho pra ficar mais tranquila. E agora eu já consegui um outro emprego, consegui um arubaito fixo. E se vocês quiserem, eu vou explicar em outro vídeo como vocês conseguem arrumar emprego sem depender de empreiteira. Lógico que precisa de Nihongo, né? Pelo menos o básico. Mas não é impossível. E se você ter força de vontade, dá tudo certo. Então é isso. Beijos!